Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o David e estamos novamente para mais uma aula de Programação Orientada a Objetos. Hoje nós iremos falar de polimorfismo, que é a característica única da linguagem orientada a objetos, que permite que diferentes objetos respondam à mesma mensagem, cada um à sua maneira. Bem, nós definimos o polimorfismo como um princípio a partir do qual as classes derivadas de uma única classe base são capazes de invocar os métodos que, embora apresentem a mesma assinatura, comportem-se de maneiras diferentes para cada uma das classes derivadas. Ele pode apresentar duas classificações: o polimorfismo de compilação ou estático, que chamamos de sobrecarga de métodos. O polimorfismo de compilação, frequentemente chamado de sobrecarga de métodos, ocorre quando dois ou mais métodos da mesma classe possuem o mesmo nome, mas diferem em seus parâmetros, seja no número, no tipo, na ordem deles. Esse tipo de polimorfismo permite aos programadores criar métodos que realizam funções similares, mas com entradas variadas, sem a necessidade de atribuir nomes diferentes para cada variação. Um exemplo disso que eu criei aqui para vocês é um clássico, que é a soma. Podemos ver aqui que tem a classe soma, bem como um método chamado soma, o mesmo nome, ou seja, todos idênticos em assinatura. Porém, nós diferenciamos nos parâmetros, como vocês podem ver aqui, a forma de int, a forma de string, a forma de double. Isso daqui também poderia estar com nomes de variáveis diferentes, ordens diferentes, podia ter int, string, vários exemplos aqui. Mas essa é a sobrecarga de métodos. É a mesma assinatura, porém com parâmetros diferentes. Agora vamos falar um pouquinho sobre polimorfismo de execução, que é também chamado de sobrescrita de métodos. Contrastando com o polimorfismo de compilação, o polimorfismo de execução, também conhecido como sobrescrita de métodos, acontece quando uma subclasse fornece a implementação específica de um método que já presente na classe pai. Este mecanismo permite que, com a mesma assinatura, tenham comportamentos distintos conforme a instância da classe que os invoca, possibilitando um alto grau de flexibilidade e reutilização do código dentro da hierarquia de classes. A beleza do polimorfismo de execução reside na sua capacidade de permitir que objetos diferentes, classes, respondam a chamadas de métodos idênticos de maneira específica, destacando o verdadeiro poder da programação orientada a objetos, em proporcionar sistemas modulares e extensíveis. Ao aproveitar as capacidades de polimorfismo de execução, os desenvolvedores podem criar aplicações mais robustas, adaptáveis e fáceis de se manter. Bom, esse polimorfismo é um mecanismo por meio do qual selecionamos as funcionalidades utilizadas de forma dinâmica por um programa no decorrer de sua execução. Só para dar um exemplo de sobrescrita, tem esse aqui que eu criei. Existe a classe animal, como vocês podem ver, com o método simples comer, que vai printar animal comendo. E essa é a classe pai, onde a classe filha, subclasse cachorro, vai estender animal. Ele vai adicionar o método rolar, que vai aparecer printar o cachorro rolando, ao mesmo tempo que vai sobrescrever o método comer. Como assim? Ele vai alterar a lógica, ou seja, tem a mesma assinatura, os parâmetros são idênticos, seja da classe pai ou da classe filha, porém, ele muda em sua função lógica, no que vai acontecer, no que ele vai realizar. Se for do animal, vai printar animal comendo. Se você for produzir o cachorro, vai printar cachorro comendo. E essa é a sobrescrita de método. Vou trazer para vocês aqui a vantagem de polimorfismo. O polimorfismo traz diversas vantagens para a programação orientada a objetos. Uma das principais vantagens é a reutilização do código, uma vez que é possível criar classes genéricas que podem ser utilizadas de maneira flexível em diferentes contextos. Além disso, o polimorfismo torna o código mais legível e organizado, facilitando a manutenção e evolução do sistema. Considerações finais sobre o polimorfismo seria que é um conceito poderoso na programação orientada a objetos, que permite a criação de sistemas flexíveis e reutilizáveis. Ao utilizar o polimorfismo de forma adequada, é possível escrever código mais limpo, organizado e eficiente, facilitando a manutenção e a evolução do sistema ao longo do tempo. Portanto, é fundamental compreender e dominar o polimorfismo para se tornar um programador mais eficiente e produtivo. Bom, com isso daqui, nós concluímos os 4 pilares de POO. Na próxima aula, nós falaremos sobre interface, que possivelmente é um dos assuntos mais difíceis de se compreender na POO, mas, porém, é uma ferramenta muito útil para todo programador Java.
ou que use uma linguagem orientada a objetos. Por hoje é só, meus queridos. Espero que tenham gostado e entendido. E tchau, tchau.